Líderes da União Europeia reunidos em Cimeira defendem corredores e pausas humanitárias para a faixa de Gaza. A Assembleia Geral das Nações Unidas, Israel, rejeita a resolução sobre o cessar-fogo em Gaza e volta a atacar a ONU. Eslováquia anuncia fim da ajuda militar à Ucrânia. Novo primeiro-ministro quer limitar apoio às ajudas humanitárias. Rishi Sunak anunciou a criação no Reino Unido do que chamou o primeiro Instituto de Segurança da Inteligência Artificial. Os líderes da União Europeia apelam à criação de corredores e de pausas nos combates na faixa de Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária para os palestinianos sitiados. Reunidos em Cimeira quinta-feira em Bruxelas, os chefes de Estado e de Governo chegaram a um consenso sobre a posição do Bloco face aos apelos das Nações Unidas e de outros membros da comunidade internacional. Mas não foi possível ir tão longe quanto alguns gostariam. I would add, as Prime Minister of Spain, that I would like to see a ceasefire for humanitarian proposals. But if we don't have that conditions, at least a humanitarian pause in order to channel all the humanitarian aid that the Palestinian population needs. Naquele que alguns apelidaram de Conselho Europeu sobre Guerras, os líderes debateram a continuação do apoio à Ucrânia, com a habitual participação do presidente do país por videoconferência. O mote é que este conflito continua a ser uma prioridade europeia. Immer noch sehen wir jeden Tag die russischen Bomben und Raketen auf die Ukraine fallen, den furchtbaren Angriff Russlands auf die Ukraine mit all den Konsequenzen. Und das wird auch wieder eine große Rolle spielen bei unseren Beratungen. Europa steht in der Frage, wie wir die Ukraine unterstützen und bei ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Integrität auf der Seite der Ukraine. Contudo, esta unidade está continuamente a ser desafiada. É o caso da Hungria, que tem mostrado cada vez mais abertamente o estreitamento de relações com a Rússia. Mas também começa a ser desafiada pela Eslováquia. Recém-eleito, o primeiro-ministro Robert Fico chegou a Bruxelas pouco depois de ter anunciado que deixará de enviar armas para a vizinha Ucrânia. A contribuição vai limitar-se à ajuda humanitária. Há quem já tema uma proximidade entre os dois que possa dificultar a unanimidade em várias outras matérias. Alta tensão na Assembleia Geral da ONU, reunida numa sessão especial para votar uma resolução dos países árabes que apela ao fim da guerra em Gaza. Israel insiste que é uma guerra contra o movimento terrorista Hamas. O representante palestiniano nas Nações Unidas diz que é um massacre do povo palestiniano. 7,000 Palestinians have been killed by Israel in the last almost 3 weeks. 70% of all those killed are women and children. Almost all killed are civilians. Is this the war some of you are defending? O embaixador israelita voltou a atacar a ONU, que descreveu como uma organização quebrada e moralmente corrupta, e rejeitou a resolução que apela ao cessar-fogo. A ceasefire means giving Hamas time to rearm itself so they can massacre us again. This is not speculation. They will do so. You all know this. Any call for a ceasefire is not an attempt at peace. It is an attempt to tie Israel's hands, preventing us from eliminating a huge threat to our citizens. Discursos amargos para as Nações Unidas. Para além do sofrimento dos civis, os bombardeamentos israelitas mataram 39 dos seus trabalhadores em Gaza. A Ucrânia avalia os danos após o último ataque russo à região de Khmelnytskyi, que foi atacada 4 vezes numa semana. 300 edifícios ficaram danificados na cidade de Slavuta, entre eles todas as instituições de ensino da cidade. O presidente ucraniano diz que o alvo era a central nuclear de Khmelnytskyi. Що мішенью для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема і на території АЕС. Цей удар в напрямку АЕС – чергове нагадування для усіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції.
Desesperados, os opositores de Putin pegam em armas na Ucrânia. Nos arredores de Kiev, treinam um recém-formado batalhão siberiano, composto por russos que vieram lutar pela Ucrânia. Я считаю, нужно ликвидировать путинскую диктатуру, ликвидировать ту систему, которая ведет к угнетению людей, к неравенству. А для этого нужна победа Украины. Esta não é a única unidade russa que luta pela Ucrânia. Na primavera passada, 2 outros batalhões ganharam destaque: o Corpo de Voluntários Russos e a Legião da Liberdade da Rússia. O novo primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, anunciou esta quinta-feira o fim do fornecimento de armas à vizinha Ucrânia. O apoio da Eslováquia passará a ser apenas da ordem da ajuda humanitária e civil. Budete počuť zo slovenskej vlády, zo slovenských ministerstiev suverénny slovenský hlas. Budete vidieť vykonávanie suverénnej slovenskej zahraničnej politiky. O anúncio surge um dia depois de Fico ser nomeado chefe de um governo de coligação que inclui um partido de extrema-direita pró-Rússia. Ursula von der Leyen descreveu as seguintes palavras: necessitamos de uma Eslováquia forte, sobretudo no apoio à Ucrânia, para construir uma economia europeia competitiva e para fortalecer a segurança europeia. Para Robert Fico, a União Europeia deveria passar do estatuto de fornecedora de armas para artesã da paz, acrescentando que a melhor solução para Kiev seria a de parar imediatamente as operações militares. A Hungria vai continuar a cooperar com a Rússia em matéria energética, apesar dos bloqueios europeus impostos ao petróleo e gás russos. Foi o responsável diplomático húngaro Péter Szijjártó quem o declarou numa cimeira na Bielorrússia, revelando até o que considera a receita do sucesso: tecnologia ocidental e combustíveis fósseis acessíveis. From where you buy energy has nothing to do with politics and is not a political statement. This is a matter of physical reality. And since the obligation and responsibility of the Hungarian government is to guarantee the safe supply of energy of the country, and since it is physically excluded without the Russian sources, we will continue to cooperate in a pragmatic way with Russia, as many others do, but they don't speak about it. Já o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán afirmou em Bruxelas que Budapeste tem orgulho em manter aberta a comunicação com Moscovo. Orbán defende que esta é a estratégia mais eficiente para tentar alcançar a paz. Na Rússia, a Duma aprovou o aumento em 68% dos gastos militares do país. O orçamento da defesa aumentará para o equivalente a cerca de 109 mil milhões de euros, representando mais de 6% do PIB. Moscovo já gastou milhares de milhões de euros em munições, mísseis, tanques e drones na guerra na Ucrânia e debate-se com dificuldades para reabastecer os estoques das suas próprias fábricas de munições. A economia da Rússia foi afetada pelas sanções ocidentais, mas ainda ganha grandes somas com as receitas do petróleo e do gás. As principais taxas de juro não vão subir. Foi a decisão que o Banco Central Europeu tomou esta quinta-feira após um movimento ascendente que começou em julho do ano passado. A taxa de remuneração de depósitos, que serve de referência à atribuição de crédito na zona euro, mantém-se nos 4%. The Governing Council today decided to keep the 3 key ECB interest rates unchanged. The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of the medium-term inflation outlook. Inflation is still expected to stay too high for too long and domestic price pressures remain strong. Esta medida dará alguma margem para repensar políticas monetárias numa altura em que a inflação ensombra a zona euro e os conflitos geopolíticos ameaçam agravar as faturas energéticas. O primeiro-ministro britânico anunciou a criação do que chama o primeiro Instituto de Segurança da Inteligência Artificial no mundo. O objetivo deste instituto será examinar novos tipos de inteligência artificial e explorar as suas potenciais desvantagens.
Rishi Sunak diz que, embora tenha muitos benefícios teóricos, a IA pode trazer sérios riscos. Get this wrong, and AI could make it easier to build chemical or biological weapons. Terrorist groups could use AI to spread fear and destruction on an even greater scale. Criminals could exploit AI for cyber attacks, disinformation, fraud, or even child sexual abuse. And in the most unlikely but extreme cases, there is even the risk that humanity could lose control of AI completely, through the kind of AI sometimes referred to as superintelligence. Na próxima semana, o Reino Unido recebe uma cimeira global sobre IA que reunirá líderes mundiais e especialistas com o objetivo de construir uma compreensão partilhada da nova tecnologia e da melhor forma de a regular. Os carros foram banidos do centro de Ljubljana, a capital da Eslovénia. O objetivo do município é tornar-se novamente a capital verde europeia após 2016. Para tal, foram recentemente plantadas mais 70 mil árvores e criados passeios pedonais. As lixeiras foram banidas para o subsolo. 75% da capital eslovena está agora coberta por espaços verdes. It was also amazing to see that now you can go on a coffee at the city bank, you can enjoy the view, you can observe the person who go around without having cars around you, and that would disturb your moment of peace. Agora, pequenos autocarros elétricos circulam pelo centro histórico e podem ser utilizados pelas pessoas no meio das compras ou noutros trajetos, e os idosos podem até pedir ao motorista para passar na farmácia no caminho do hospital para casa.